E vamos começar falando de comida saudável? Vamos começar chamando a chefe linda, Carolina linda, Maria Carolina Nutri. Eu chamo ela de chefe, ela fala eu sou Nutri, é porque ela ensina a gente a comer. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, Seja bem-vinda, né? Eu chamo você de chefe, de Nutri. Tá valendo. Sabe cozinhar, né? A gente se vira. A gente se vira. É nutricionista Maria Carolina. Isso. E hoje, assim, é um assunto que atinge todas as famílias, no mínimo, né? Atinge. Porque sempre tem alguém em uma família que sofre de enxaqueca. E enxaqueca é uma coisa, assim, bem complicada, porque quando dói, dói mesmo, né? Dói. E quando dói, ela não escolhe hora, não escolhe lugar, né? É uma das doenças, né, relacionadas a mal-estar, que são mais incapacitantes, né? As pessoas tendem a ter esse problema e elas começam a não conseguir trabalhar, não conseguem estudar, porque elas não conseguem nem levantar da cama. Então, ó, você viu, e eu sei que você ouviu o que a Nutri falou e disse, é verdade, porque você sofre com isso. Se você sofre, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma receita agora, que é o arroz integral, o peixe com arroz integral. O peixe, o espinafre também. Salada de espinafre, tem sobremesa hoje? Tem sobremesa. Banana com amêndoas. E depois a Nutri vai voltar para conversar com a gente sobre os alimentos que você pode usar para aliviar os sintomas e até combater, Nutri, ou não? Exatamente, para aliviar, para amenizar o mal-estar, né? As queixas que a gente acaba tendo em decorrência da enxaqueca e também o que não comer. Porque muitas pessoas também têm uma sensibilidade maior e isso pode acabar sendo piorado por alguns alimentos. É interessante que a maioria das vezes que nós vamos ao médico queixando de enxaqueca, o médico fala, ó, vamos mudar um pouquinho a alimentação. Geralmente acontece isso, né? Geralmente acontece. Então hoje você, ó, pega seu caderninho para anotar, porque existem alimentos que pode sim dar um alívio aí maior nas suas dores, crises, né? Chamadas crises, né? Pelo menos diminuir a frequência, a intensidade, né? Os episódios aí no mês, que a gente pode melhorar bastante. Então nós vamos começar cozinhando aqui hoje, né? Oba! Comida muito saudável, né? Isso aí. Chefe não, Nutri. Chama chefe Nutri. Isso aí. Vamos lá. Então aqui a gente tem o peixe, né? Como a Drica falou, a gente está em Semana Santa, as pessoas já estão reduzindo o consumo de carne vermelha, né? Muitas já passam a semana inteira sem o consumo de carne vermelha. Verdade. Então aqui a gente tem um pedaço de salmão que a gente vai preparar aqui hoje. O arroz integral, eu vou falar por que o integral ele é melhor no sentido de combate mesmo à enxaqueca, de minimizar esses sintomas. O espinafre que a gente também vai trabalhar, vai fazer ele refogado para ficar bem gostoso também. E para finalizar, a gente vai fazer a banana com a castanha. Coisa bem simples, gente, é coisa do dia a dia que a gente faz em casa, nada muito complicado, nada muito difícil, né? É comida de casa, é o almoço de casa para o nosso dia a dia. Então vamos começar? Vamos lá, bora lá. Tudo que você precisa para fazer esse prato que a gente vai fazer aqui é o peixe, salmão. Isso mesmo. Que nós vamos usar e o arroz integral. Exatamente. Isso são coisas simples que você tem na sua casa. O espinafre, né? Qualquer mercado tem, qualquer varejão de fruta. Se você preferir orgânico, na feira você vai encontrar também. As castanhas e banana. E azeite, né? Azeite. O azeite, a gente já tem falado para você usar azeite aqui sempre. Agora você vai me ajudar aqui para ligar. Vamos ligar aqui, que é o maior. Que é esse aqui? Ah, sim. Então vamos aqui. Aí. Esse é o mais alto, daqui a pouquinho ele já vai esquentando. Então a gente vai trabalhar com azeite para ser aí a gordura, né, a fonte de gordura para refogar o peixe. Então tanto o azeite quanto o peixe são fontes dessas gorduras mono e poliinsaturadas, que estão aí relacionadas com uma melhora desses sintomas de enxaqueca. Então tudo que a gente está trabalhando aqui hoje pode amenizar, pode melhorar os sintomas. Tá, vamos falar então dessas gorduras? Como é o nome das gorduras? Mono e poliinsaturadas. Mono e poliinsaturadas. Exatamente. Por que elas podem melhorar os sintomas da enxaqueca? Quais são os principais benefícios desses tipos de gordura, tanto de origem animal quanto vegetal? É tornar o sangue mais fluido, menos viscoso, ser um anti-inflamatório natural, que geralmente as pessoas queixam de enxaqueca, aquela situação de retumbar. Exatamente. Aquilo é uma vasoconstrição, então, ou seja, o sangue está ali pulsando com muita velocidade, ele está mais espesso, ele não está fluido. E aquela situação, daquela circulação bem dolorida, que causa esses sintomas de enxaqueca, estão relacionadas. E quando a gente trabalha com esses alimentos, a gente acaba fluidificando o sangue que vai passar com mais facilidade. Exatamente. Exatamente. Gente? Então, a gente já começou bem, lá pela basezinha ali, o azeite. Isso. Então a gente coloca aí um pouquinho de azeite para ele poder esquentar. Gosto muito de cozinhar com azeite, além de dar um sabor, né?
ele também tem essas propriedades, ele ajuda bastante nesse sentido. Então, vamos pegar aqui, para a gente poder preparar. Então, uma posta de salmão, aqui já está temperada com sal, coloquei um pouco de vinagre, limão, basicamente tempero de casa. Coisas bem simples, gosta, isso, pode ser, né? que tá habituada, tem gente que gosta de colocar limão, gosta de colocar maracujá, coisas bem do nosso dia a dia. Então, a gente vai colocar porque aqui. Peixe combina com esse cítrico, combina, né? Combina. Então, a gente vai colocar aqui de levinho. É um peixe muito tranquilo de preparar, né? Ele é firme, não tem muita complicação, não é muito difícil. Bem tranquilo, né? É. Agora aqui, ó, você falou que usou limão, vinagre, Sal. sal. Isso. Alguns temperos que se usa, já que a gente tá falando de temperar o peixe em casa, pode ser prejudicial ou benéfico? Não, são muito mais benéficos. Não tem nenhum que a gente pode associar com uma piora dos sintomas. Muito mais benéficos até mesmo. Não tem nada a ver essa questão de ser de relacionar com picante, mal-estar. Não. Ai, que bom. Não tem. A gente consegue até relacionar a cúrcuma, também é um tempero que a gente usa bastante, é o famoso açafrão, que a gente usa também para melhorar esses sintomas, que também é bem anti-inflamatório. A gente pode usar isso no nosso dia a dia, pode temperar também outros alimentos. A canela, tem pessoas que usam canela para temperar carne. E ela também tem uma ação anti-inflamatória. Noz moscada, louro, alecrim, orégano. Então, ou seja, vão ser benéficos, né? Exatamente. É o que a pessoa gosta, o que a pessoa está acostumada, né? Que ela também tem um paladar que agrade. Para também não ser uma coisa desagradável para ela. Falar, eu vou comer só porque faz bem. Não, eu tenho que comer porque eu realmente gosto, certo? Então, aqui a gente está aí, ó, grelhando ele. Ele vai... Chegando no ponto, já tá soltando aí. Aqui que quer abaixar um pouquinho? Vamos diminuir um pouquinho. Agora ele já tá mais... É uma carne bem firme, então é tranquilo de preparar. E aí a gente vai consumir aqui com a combinação do arroz e do espinafre refogado. Tá. O arroz integral. Isso. Enquanto o peixinho ali chega no ponto, a gente fala sobre ele, então? Vamos. O arroz, por que eu tô falando de ser o integral? Por que tem que ser o integral? Porque o tipo de complexo B, o tipo de vitamina que é o complexo B, ele está presente justamente nessa casca do arroz. É mesmo? Exatamente. Se for aquele arroz branco refinado, a gente não consegue ter essa propriedade, que é o que a gente realmente precisa, entendeu? Então a gente não pode tirar essa casquinha desse arroz, não pode ser um arroz branco e achar que ele tem esse mesmo benefício. Tem que ser um arroz bem Deixa eu fazer uma pergunta técnica então, chefe, aqui já que você falou da casquinha do arroz. Vamos lá. Essa casquinha do arroz integral, não é aquela casquinha amarelinha que o arroz vem quando tá lá no pé ainda, aquela casquinha? Não é aquela casquinha tira um amarelinha. excesso, tira um pouco dessa casquinha. É a película de dentro. Isso, não é aquela mais grossa não, aquilo passa por um processo de beneficiamento, ele passa por um refino, mas você vê que a coloração dele, ó, ele é totalmente diferente. Ele tem um intermediário, não aquele tão bruto, mas também não tão refinado. Então, gente, quando a gente fala de refinado, olha aí outra coisa que a gente está aprendendo hoje, a gente não tem só açúcar e sal. O arroz branco que a gente compra também é refinado. Exatamente. A farinha também, a gente tem esse processo de refinado. Sim, então o arroz integral nada mais é do que o arroz quando sai da casquinha amarelinha, conservando a próxima película que tem ali depois da casquinha amarelinha. Exatamente. E garantindo a presença desses nutrientes, né, Drica? Que exatamente estão relacionados. É o principal, né? Principalmente complexo B, que é o principal fonte, são os cereais integrais. Olha só. Então aqui, ó, o peixe já tá chegando. Já tá atingindo um ponto de cozimento bom. Não vira não, chefe? A gente pode virar, sem problema. Não. É só porque como ele tá com a casquinha dele aqui do outro lado, ele vai de baixo pra cima, que aí então ele mantém. Ele mantém pra ele não ficar também tão despedaçado. Então aqui ele já tá chegando no ponto. E aí a gente já vai refogar o espinafre, tá? A gente já vai refogar o espinafre para também já preparar seu prato. Aí Vou pegar uma outra outra panela. Eu já achei que já ia aproveitar o corinho do peixe. O corinho do peixe. Não, para não misturar o sabor, né? Vou pegar aqui, tá, chefe? Tá, já vamos pegar. Pode ser uma panelinha ou não? Pode, assim, pode. Eu posso diminuir um pouquinho mais. Eu vou pegar o prato.
Mas tá cheiroso isso aqui, viu? Ó, Vou mandar aí pra sua casa. Pega aí. Tá sentindo? Já vamos desligar. Agora a gente já começa. Ah, você quer que eu ligo esse aqui que é menor? Não precisa, porque então agora tá ele bom. vai aqui no próprio calorzinho dele. E agora a gente vai refogar o espinafre. O espinafre é só um choque, bem rapidinho, só um calor bem rápido. Ele Gente, não tem que espinafre é bom, né? Quem não lembra do desenho do Popeye lá? Na verdade, aquele desenho foi criado para fazer uma campanha para as crianças comerem mais, apresentarem ali para as crianças, né? E relacionar a força do Popeye com o espinafre. O espinafre é muito bom, aqueles bolinhos assim que você faz e põe espinafre. Exatamente. E aqui eu deixo a folha mais inteira, eu evito de picar, eu evito de reduzir muito o tamanho dela, justamente para preservar o máximo de propriedade. Que quanto mais íntegro, olha né? a dica aí. Quanto menos picado, quanto menos processado for, seja ali o processo de picar, de cortar, mais a gente consegue permanecer aí esses nutrientes. E aí aqui a gente já começa, ó. Ele é muito rapidinho. Ele já começa a abafar, coisa muito rápida. Engraçado que ele é gordinho, né? O espinafre ele é fofinho. É, ele tem bastante Quando água. vai pra panela, ele murcha água. bastante, ele tem bastante água. Então a gente dá uma leve refogadinha nele aqui. A gente vai refogando, vai diminuindo. E o próprio azeite já vai garantindo o temperinho dele também. Não coloca mais tempero não, chefe? Deixa Pode ele assim. colocar sal para quem gostar, pode deixar ele só no azeite. Ah, tá. É muito de paladar também. O espinafre, pode comer ele assim cru ou não? Geralmente não. O espinafre é uma verdura que a gente não pode consumir ela crua. Por quê? Gente, presta atenção nisso. Isso é importante. Isso eu também bem não lembrado. sabia. Não pode consumir o espinafre cru. A chefe vai explicar por quê. O espinafre cru, ele tem uma substância chamada ácido oxálico. E essa substância, ela tende, para quem tem ainda mais uma predisposição, à formação de cálculo renal. E aí do processo, quando a gente faz esse processo de refogar, que a gente faz esse processo de reduzir ele aqui na panela, a gente está rompendo, a gente está diminuindo esse nível de ácido. Justamente para evitar essa formação de cálculo renal. Olha só que interessante. Isso vale também para outras verduras verdes que a gente refoga ou não? Só para o espinafre? O espinafre, ele é o que mais tem. Ele tem mais que a couve, ele tem mais... Então a couve ainda vai, uma salada crua da Sim. couve. Ah, tá. O espinafre, ele é mais, nesse sentido, ele é que tem um teor maior. Nossa, que interessante. Acho que a gente já pode... Tá bem refogadinho. A gente pode desligar aqui. Pode desligar tudo? Pode desligar tudo. Porque agora esse calor dele, Gente, ó... quantos minutos você gasta para fazer uma refeição muito dessa rápido, na sua casa? Não foi muito nem 3 rápido. minutos, fala a verdade. O peixe ali, ó. Muito rápido. Vamos lá. 5 minutos o peixe? 7? Mas o espinafre não vai nem 2 minutos. É muito já tá rápido, pronto. muito rápido. E é isso que eu falei, a gente não adianta ficar colocando receita muito complicada, coisas que não são viáveis no nosso dia a dia. Sim. Né? É coisa mesmo do Que preparar todo mundo no almoço. pode fazer. Exatamente. Pessoa, porque às vezes você está sozinha, não vai fazer muita coisa. Quantidade para muitas pessoas. Então você faz isso lá aí. um peixinho, olha lá, uma xicrinha de arroz. Exatamente. E tá pronta a refeição. E o espinafre refogado. Ó, como é que ele fica? Onde que eu posso mostrar? Murchinho. Ele fica bem murchinho, mas olha, a cor tá bem viva. Por Olha, isso que eu tá fiz vendo aí, olha só. ele tá bem com a cor bem viva. Coloquei a panela bem quente justamente por isso. Para ele não ficar aqui por muito tempo e perdendo muita vitamina. Né? Só para dar um choque. Só para dar um choque. Só para dar aquele choque Agora, rápido. vamos falar um pouquinho do cozimento do arroz integral? Vamos sim. O arroz integral, ele demora um pouquinho mais, Demora. né? Na verdade, a diferença de cozimento é essa, né? Exatamente. Porque como ele tem essa casquinha mais dura, ele tem ele é mais envolto, né, dessas fibras, ele tem um processo mais lento de cozimento, né? Ele leva muito mais tempo. Então, não é tão viável a gente fazer aqui, por isso eu acabei trazendo ele prontinho. Mas só que no dia a dia dá para preparar em casa, né? A gente não tem você coloca lá 10 horas da manhã, ó. Brincadeira, não demora tanto vou assim. falar um truque aqui que a gente pode usar para fazer esse arroz mais rápido. Panela de pressão. Pronto. A panela de pressão é muito tranquila, ó. Fica um prato bem bonito. Olha que lindo. A panela de pressão, ela é muito rápida para cozinhar o arroz. Não é só para o feijão que a gente pode usar, a gente pode usar para o arroz também. Coloca lá e ela diminui muito o tempo de cozimento. Tá, a gente pode comer agora ou não? Pode. Ah, meu Deus, agora é a hora boa.
Vamos ver se Ô, gente, é o seguinte, ó, daqui a pouquinho a chefe vai trazer todos os outros alimentos. Nós vamos voltar aqui para falar. Nós vamos pôr vários alimentos aqui, né, chefe? A gente vai falar mais sobre as outras opções também, o que a gente pode consumir, o que a gente pode, o que não pode consumir, o que deve consumir, tá bom? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas agora eu vou provar aqui para ver se é bom, né? Esse arroz integral. Ver se dá para comer, né? Ver se dá para comer. Vai que não dá, né? Vai que, falar um salmão assim, com um arroz integral. Bem na hora do almoço, hein? Ah, será? Olha o espinafre. A textura dele. Gente. Faz barulhinho ainda. Faz bem crocante, né? Isso, é. Fica crocante. Gente, vamos parar de preconceito com arroz integral? Isso é preconceito seu. Ó. Vamos experimentar, fazer meio a meio, né? Vamos introduzindo aos poucos, tira um pouquinho branco, uma vez por semana, até acostumar o paladar, né? Acostumar com... É pouquíssima diferença. O peixe é uma delícia. Dá para você fazer em casa. A gente vai no intervalo e vamos voltar para fazer a sobremesa. Que aí nós vamos falar das amêndoas e da banana também no tratamento da enxaqueca. Enquanto isso, a gente almoça, né? Aproveita. Já a gente volta.